Na segunda parte da mensagem, não desprezem as profecias, vimos então que esse sinal profético são tempos de violência. E apesar de todas as campanhas em prol da paz, parece que quanto mais se fala em paz, a violência cresce ainda mais. Não é verdade? É impressionante como a gente percebe isso. E outro assunto que compartilhamos na mensagem de domingo, que eu quero lembrar, quero que você puxe aí a sua memória, Jesus ele disse também que acompanhando esse tempo de violência, nós estaríamos tendo dias semelhantes ao de Noé, que crescia naqueles dias, a promiscuidade era enorme, e a geração era absorvida em si mesma, tanto pela violência, tanto quanto pela promiscuidade. E o interessante é perceber que quando Jesus fala, os dias serão semelhantes ao de Noé, é porque naqueles dias eles ouviam a mensagem de Noé, mas agiam como se tivessem que viver para sempre. E outra coisa que nós também percebemos é que não sabiam que lhes restava apenas alguns anos, alguns meses, algumas semanas, alguns dias e finalmente algumas horas antes que a sua alma fosse violentamente tirada dos seus corpos por aquele cataclisma. Então nós vemos isso de uma maneira interessante. A Bíblia nos ensina que os dias serão semelhantes ao de Noé. E os dias de Noé ainda podem ser identificados como um tempo em que os homens não tiravam tempo para Deus. Ainda, eles não tiravam tempo para as orações. Eles não tiravam tempo para a meditação em busca justamente do seu crescimento espiritual. Mas uma outra coisa também que nós percebemos, vendo a história de Noé, é que aqueles homens eram homens terrenos, apenas preocupados com as coisas terrenas. Eu pergunto, os nossos dias estão sendo semelhantes ou não estão? É impressionante, amados. E a gente tem que ver, a gente tem que perceber isso e atentar para o que a palavra de Deus ela nos ensina. Essa mesma forma, essa mesma atitude que nós vemos nos dias de Noé, caracteriza também a sociedade, diz o Senhor Jesus, que tiver de experimentar os dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus. Então vamos nesse momento entrar no terceiro assunto dessa série, não desprezem as profecias sobre o final dos tempos. E hoje falaremos sobre tempo de apostasia. Tempo de apostasia. Deixa eu compartilhar com vocês o seguinte. Segundo a definição do site Bíblia Online, apostasia significa ato de desviar-se ou afastar-se do relacionamento com Deus. E o dicionário Aurélio corrobora também, amados, para uma definição bem interessante. Diz assim, apostasia, do grego apostásia, separação ou deserção do corpo constituído ao qual se pertencia, renúncia ou abandono da fé de uma igreja, especialmente a cristã. Então, quando confrontamos o dicionário online da Bíblia, e quando confrontamos um dos dicionários mais benquistos ou aceito na língua portuguesa, o de Aurélio, vemos que há uma grande semelhança. A definição, de fato, de apostasia é essa. E é isso que nós também temos que ter em mente, porque, sem sombra de dúvidas, caminhamos para o final da dispensação da graça. A dispensação da graça, ela é conhecida como esse período em que a igreja está na terra, desde que foi fundada pelo Senhor Jesus, para anunciar o evangelho da graça, para estarmos no cumprimento da nossa missão. Ide e pregue o evangelho para todas as pessoas. Os que creem devem ser batizados. Mas esse período, essa dispensação da graça, ela está, meus amados, terminando. A grande evidência que nós temos para isso
é a apostasia, que vai destruindo os santos valores da palavra de Deus em muitas igrejas. A apostasia aponta justamente para esse tipo de tempo, de situação que envolveria muitas igrejas do Senhor Jesus. As pessoas deixando de viver, de pregar, de ensinar os princípios da fé, uma vez entregue aos santos, aos que creem, aos salvos no Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, sobre o lamentável final da graça, ele disse o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 24. Ouçam com atenção. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, até enganar os eleitos. Então o Senhor Jesus, nesse Evangelho de Mateus 24, versículos 12 e 24, ele dá uma ênfase justamente a esse tempo chamado de apostasia. E eu posso, então, diante de tudo que vemos, afirmar que é exatamente o que está acontecendo. Multiplica-se o número de igrejas. A cada dia, multiplica-se ou não multiplica? Multiplica-se o número de igrejas e com elas uma quantidade de novidades para os cultos, ligadas às emoções, para o enaltecimento de Deus ou do homem? Do homem. Percebemos que muitas igrejas a cada dia estão aí surgindo. E percebemos que, antes de estarem enaltecendo a Deus, muitos estão, no entanto, enaltecendo o homem. Igreja, então, apóstata é toda aquela que prega uma mensagem light. Igreja apóstata não confronta o homem com o pecado e a perdição eterna. Igreja apóstata não fala sobre inferno. Igreja apóstata não fala sobre perdição eterna. Igreja apóstata não vai pregar sobre o juízo final. Igreja que se desviou da palavra de Deus não vai anunciar essas mensagens que são bíblicas. Igreja apóstata só se preocupa em pregar sobre prosperidade material. Igreja apóstata só se preocupa em pregar sobre curas e total descompromisso com uma vida de santificação. E agindo assim, os cultos acabam agradando, quando a igreja só tem esse tipo de mensagem light, o velho Adão. Só o velho Adão é enaltecido. Amados, vamos deixar bem claro, o nosso Deus é um Deus de cura. Amém, amados? Amém. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. Amém. O nosso Deus é um Deus, meus amados, que está sobre todos aqueles, e os seus olhos estão sobre todos, e eles olham e conhecem aqueles que o temem, e ele sabe que justamente o seu temor é o princípio da sabedoria. Mas nós não podemos confundir a mensagem que se prega, porque numa igreja apóstata, a mensagem light é a ênfase principal. O apóstolo Paulo, inclusive, sobre tais dias, ele disse: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas, ensinos, um conjunto de ensinos que parece ser bíblico, mas, meus amados, que são de demônios. 1 Timóteo 4:1. Vou mais uma vez afirmar. O Espírito diz claramente, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe o que é interessante notar? É interessante notar que a palavra profética não dá, meus amados, como um dos sinais do final dos tempos, um avivamento coletivo e um avivamento global.
olhando a palavra de Deus, nós não encontramos base bíblica para tal afirmação. De que nos últimos tempos estarão acontecendo, meus amados, um avivamento tremendo. Um avivamento global. Um avivamento espiritual. Não há um versículo bíblico que aponta para esse tipo de mensagem que muitas vezes é pregada. Não há base bíblica para tal afirmação. Pelo contrário, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos vendo que multiplica-se a iniquidade. Nós vamos vendo à luz da palavra que o amor é um indício de que ele estará esfriando. A palavra de Deus logo nos ensina que não pode, se assim entendemos a palavra, surgir avivamento quando o esfriamento do amor será quase total. Não pode existir avivamento sem, em primeiro lugar, o homem amar a Deus. Não existe avivamento sem o homem amar, em primeiro lugar, o seu semelhante. Não existe avivamento verdadeiro se o homem não amar a si mesmo. Não há avivamento se o homem não ama a sua família. Não pode existir avivamento se os filhos, eles não estão ouvindo e obedecendo os seus pais. O que faz com que a gente não veja isso acontecendo é que o amor, ele está o quê? Esfriando. É isso que Jesus disse. Então, como existir avivamento se o amor, ele é quase total nos últimos dias, diz o Senhor Jesus. A apostasia tem um poder de secularizar a igreja e acaba então expondo, às vezes, o evangelho de Cristo ao ridículo. Secular significa algo mundano, algo terreno, algo que tem valores apenas terrenos. Tudo que é secular, a gente se aplica a questões naturais da vida, a questões terrenas da vida, para a glória do Deus vivo. Em meio a tudo isso que a gente ouve, em meio a tudo isso que a gente vê, em meio a tudo isso que a gente lê, em meio a todas as informações que vêm, confirmando como esse período que nós vivemos é difícil, há abençoadas igrejas que não cedem a novidades apóstatas nos nossos dias. E o número, eu sei, é pequeno. É quase, meus amados, é insignificante talvez nos últimos dias. Isso nós podemos ver. Mas essas igrejas, elas marcham vitoriosamente com o grande eu sou, o Senhor da glória. Então nós temos que saber que tipo de crente nós somos. Que tipo de cristão eu estou sendo. Que tipo de igreja eu estou sendo. Eu estou sendo fiel à palavra. Eu estou sendo fiel a Deus. Eu estou sendo fiel à mensagem que o Senhor nos confia em sua palavra. Será que eu estou marchando vitoriosamente com o grande eu sou? Então nós temos que parar e pensar nisso. Sabe por quê? Porque as Escrituras, elas dizem, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, diz o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então nós precisamos nos apegar às tradições. Que tradições? As tradições, os ensinos que a palavra de Deus nos confia. E nós podemos, evidentemente, ter vários recursos hoje para estarmos sendo abençoados, estarmos tendo acesso a mais informações, rapidamente chegando ao Evangelho. Não somos contra isso, mas nós não abrimos mão de ter a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como nossa confissão de fé. Amém, amados? Precisamos viver esse princípio. Entender que uma igreja apóstata, infelizmente, ela acaba se desviando. Cumprir, por exemplo, o ID e pregar o Evangelho sempre foi para a Igreja de Cristo uma missão difícil. Ninguém pode falar que é uma missão fácil. No passado, por exemplo, a perseguição movida
por Roma aos crentes causou danos a essa causa. Causou. Nós vemos que vidas foram ceifadas. A Bíblia diz que templos foram apedrejados, crentes foram agredidos verbalmente, fisicamente e moralmente, mas a obra, não obstante a tudo isso que estava acontecendo, diz 2 Timóteo 2:1, fortalecia na graça, crescia na graça que há no Senhor Jesus. Então a igreja, ela precisa permanecer firme. E um dos sinais do final dos tempos, além do tempo difícil, ou de tempo de violência, que a Bíblia fala, e do tempo de apostasia, é que nós precisamos, em meio a tudo isso, ficar firmes, ao mesmo tempo fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Hoje, nós não somos perseguidos por Roma. Não há necessidade. Porque o tempo de apostasia, se não chegou totalmente, está chegando. Está chegando, amados. A gente vê o ecumenismo sendo a cada dia pregado, sendo a cada dia vivido, absorvido por muitos. Nós vemos que não há necessidade de Roma se manifestar com qualquer perseguição, como foi no passado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, se você puder abrir, diz assim: não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então, amados, antes da volta do Senhor Jesus, a palavra profética diz que virá o quê? O quê, amados? Apostasia. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. E então, diz o Senhor, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então a palavra de Deus, ela mostra isso. Sabe o que a gente percebe? É que a apostasia não é igreja vazia. A igreja, ela está cheia, muitas por aí, de gente que não conhece e nem se esforça para conhecer verdadeiramente o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Então, apostasia não tem como sinônimo igreja vazia. Muitos estão em muitas igrejas preferindo engolir doutrinas espúrias, a se esforçar para compreender a palavra de Deus. Sabe o que ainda a gente pode aplicar, vendo tudo isso? Que apostasia é igreja permeada pelo mundo. É a igreja concordante, é a igreja praticante das culturas hoje chamadas relevante. Então, por que muitas igrejas têm que aceitar o homossexualismo? Porque se prega uma cultura hoje relevante dentro da igreja, e não mais a doutrina bíblica. Por que é comum as pessoas trocar hoje em muitas igrejas de esposa ou de esposa como se troca de roupa? Por que está sendo comum? Porque falta a palavra de Deus, falta os bons valores da palavra. E as pessoas, então, começam a ter no seu dicionário de vida cristã como opção para ser feliz ou deixar a sua esposa, deixar o seu esposo, ou buscar o sexo não oposto, para poder, então, ser feliz. E a gente vê a cada dia as notícias, elas surgindo. Igrejas assim valorizam o ser humano acima do próprio Deus. Igrejas assim, acima justamente de Deus, colocam o homem. E Deus fica em segundo plano. A sua palavra é ensinada em muitos lugares como ultrapassada. Um livro que não é confiável.
que não podemos firmar os nossos valores para reger a nossa vida familiar, nossa vida moral, nossa vida de santidade com um livro tão antigo. Igreja apóstata prega isso. Amados, nós temos que estar atentos, porque a apostasia é a igreja onde as conversões, elas acontecem ou são psicológicas, ocorridas através de promessas sem base bíblica, onde o culto tem que agradar ao público. E a palavra racional em muitas igrejas apóstatas são substituídas por algo extravagante, por algo só como se parecesse bom, como disse alguém, do reteté. Agora não me pergunte o que é isso. Os que vão nessas igrejas é que falam. Então a gente fica admirado, o que está acontecendo? A confusão é tremenda, porque as pessoas não conhecem, não estudam, não ouvem em igrejas que não têm um compromisso com a palavra. É claro que a apostasia, ela acaba fazendo parte, infelizmente, de muitas igrejas. Apostasia é uma profecia bíblica, não é algo que eu estou aqui meramente criando. É uma profecia bíblica relativa ao final dos tempos e, de forma alguma, deixará de se cumprir. Não vai haver apostasia no clube de futebol. Pode existir apostasia no clube de futebol? Pode existir apostasia, meus amados, no barzinho da esquina. Aí um bêbado olha para o outro, ele desviou. Sentava aqui com a gente, agora é crente, não bebe mais, está desviado. Pode existir apostasia num lugar desse, amados? Pode existir apostasia numa noitada? Pode existir apostasia, meus amados, em boate? Não! Só pode existir apostasia, meus amados, quando falamos de igreja. Essa mensagem, ela não vai deixar de se cumprir, porque ela não é minha em particular. Ao assunto, apostasia está intrinsecamente relacionada apenas às igrejas. Então, as igrejas, quando elas falam, a pessoa se afastou, a pessoa se desviou, a pessoa não quer mais, apostatou da fé. É isso que a gente vê que muitas vezes está acontecendo. Lamentamos. Choramos, sofremos quando isso acontece. Não aceitamos isso. Porque pregamos a palavra. E queremos que as pessoas fiquem firmadas na palavra. Eu quero ler um artigo que me impressionou muito sobre esse assunto. E eu gostaria de falar que a tragédia, que inclusive envolve o evangelismo moderno, é que na virada desse século XX, quando a lei de Deus ela foi abandonada, quando a lei de Deus ela foi desprezada, em sua capacidade de converter a alma do homem, em sua capacidade de poder conduzir os pecadores a Cristo, há muitos então defensores surgindo e respondendo a uma situação impressionante que muitos não querem, às vezes, perceber. Que o evangelismo moderno, ele procura, então, encontrar uma outra razão para que os pecadores respondam ao evangelho. Se não está sendo pregado o evangelho e não há respostas como a Bíblia deve ser pregada, então esquece-se muitas vezes o que a Bíblia fala e vamos buscar outros meios para alcançar as pessoas para o evangelho. E a maneira, aí eu achei interessante o artigo, que muitos evangelistas modernos encontraram para atrair tais pecadores, foi a estratégia da melhoria na qualidade de vida. O evangelho foi degenerado a algo como: Jesus vai te dar paz. Amados, não confunda. Jesus é a nossa paz. Eu estou dizendo que quando o evangelho não é pregado, as pessoas começam a pregar o seguinte: Jesus vai te dar paz, alegria, amor, realização e felicidade
duradoura. Agora, para ilustrar justamente essa natureza antibíblica deste ensinamento que é popular, que muitos ouvem isso diariamente, eu gostaria então que vocês ouvissem com atenção essa historinha que me impactou, chamou a minha atenção, e eu vou pedir a sua paciência enquanto eu leio, porque ela retrata, do meu ponto de vista, claramente o que prega uma igreja apóstata. E essa mensagem não pode fazer parte da Igreja Batista do Boa Vista, porque não somos perfeitos, mas queremos seguir o perfeito, o Senhor Jesus. Então, ouça essa mensagem. 2 homens estão sentados em um avião. Ao primeiro é dado um paraquedas e é orientado para colocá-lo, pois o paraquedas melhoraria a qualidade do seu voo. Ele fica um tanto cético no início, porque não consegue ver como o fato de usar um paraquedas em um avião poderia melhorar a qualidade do seu voo. Porém, depois de certo tempo, ele decide experimentar para ver se o que lhe havia sido dito era mesmo verdade. Então, quando ele coloca o paraquedas, ele nota o peso sobre os seus ombros e descobre que tem dificuldade para sentar-se direito. Mesmo assim, não tira o paraquedas de imediato, pois se consola com o fato de que lhe foi dito que o paraquedas melhoraria o seu voo. Assim, ele decide dar um tempinho para ver se a tal coisa funciona mesmo. Enquanto espera, percebe que alguns dos outros passageiros estão rindo dele, pelo fato de ele estar usando um paraquedas em pleno voo. Ele começa a sentir-se um tanto humilhado. Quando os outros passageiros começam a apontar e rir dele, ele não aguenta mais. Então, encolhe-se em sua poltrona e arranca o paraquedas, jogando ao chão, desiludido e amargurado, desilusão e amargura preenche o seu coração, pois, pelo que parece, contaram-lhe uma mentira absurda. O segundo homem que recebeu um paraquedas escuta, né? Mas o segundo homem também recebe um paraquedas, mas escutem só o que lhe é dito. Coloque este paraquedas, porque a qualquer momento você terá que saltar deste avião, e nós estamos a 25 mil pés de altura. Temos pessoas aqui, eu não soube calcular isso, Antônio Marcos ou Alan, 25 mil metros de altura, pés de altura. O que significa isso, mano? Oi? Não ajudou muito. Pode dar o número, calcula aí. 8 mil metros. 8, então, temos aqui da aeronáutica. 8 mil metros, 8 quilômetros é coisa. Então coloca, porque a 8 mil metros você pode precisar pular do avião e tem que ter o paraquedas, né? Foi essa mensagem que ele recebeu. Ele então fica agradecido e coloca o paraquedas. Não percebe o peso do objeto sobre os seus ombros, muito menos se incomoda com o fato de que não consegue sentar-se direito, pois sua mente está ocupada, até mesmo consumida, pelo pensamento do que aconteceria se saltasse 8 mil metros sem paraquedas. Vamos então, diz a pessoa que escreveu essa história, analisar o motivo e o resultado da experiência de cada um dos passageiros. O motivo do primeiro homem para colocar o paraquedas foi apenas para melhorar a sua qualidade de viagem, né? O resultado da experiência foi que ele se sentiu humilhado pelos passageiros, ficou desiludido e bastante amargurado em relação àqueles que lhe deram o paraquedas. Ele precisará de um longo tempo para recuperar-se da experiência e possivelmente nunca mais vai aceitar uma daquelas coisas novamente. O motivo que levou o segundo homem a colocar o paraquedas foi simplesmente para escapar do salto da morte. E devido ao conhecimento do que aconteceria se saltasse despreparado, ele tem uma profunda alegria e paz no coração, pois sabe que será salvo de uma morte certa e terrível. Tal conhecimento dá-lhe a habilidade de suportar o escárnio dos outros passageiros. Sua atitude em relação a quem lhe ofereceu paraquedas é de profunda gratidão. Interessante, não é? Muito interessante. Agora, diz o autor, escutem o que os métodos de evangelismo modernos e apóstatas dizem. Eles dizem assim: coloque o Senhor Jesus Cristo. Ele te dará amor, Ele te dará alegria,
paz, realização pessoal e felicidade duradoura. Em outras palavras, Jesus melhorará a sua viagem. Dessa maneira, o pecador responde ao apelo de um modo experimental e veste o Senhor Jesus para ver se a propaganda é verdadeira. E o que vem sobre ele? Tentação, tribulação e perseguição. Os outros passageiros escarnecem dele. O que ele faz então? Arranca o Senhor Jesus e joga ao chão, pois se sente ofendido por causa da palavra. Ficou desiludido e bastante amargurado, e com razão, pois prometeram-lhe paz, alegria, amor, realização e felicidade duradoura. E tudo o que conseguiu foi provações e humilhação. Então, ele passa a apontar sua amargura em direção àqueles que lhe deram as famosas boas novas. Seu último estado é pior do que o primeiro. É mais uma pessoa desviada, inoculada e amargurada, como diz Marcos 4,17. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Ao invés de pregar Jesus, ao invés de pregar que Jesus melhora a qualidade do voo, diz o autor, deveríamos estar alertando os passageiros que eles terão que pular do avião, ou seja, que está determinado ao homem morrer uma só vez e depois disto virá o julgamento. Hebreus 9:27. E aí, quando o pecador entender as horríveis consequências por quebrar a lei de Deus, ele correrá para os braços do Salvador para escapar da ira vindoura. E se formos testemunhas verdadeiras e fiel, é isso que devemos pregar, que existe uma ira vindoura, que Deus ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Atos 17:30. Por que se arrepender? Porque ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Atos 17:31. Diz o autor, entenda que a questão não é sobre felicidade, mas sim justiça. Não importa o quanto o pecador possa estar sendo feliz ou o quanto ele possa estar aproveitando, entre parênteses, curtindo os prazeres passageiros do pecado. Hebreus 11:25. Sem a justiça de Cristo, ele perecerá no dia da ira. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. Provérbios 11:4. Paz, alegria, diz o autor, são frutos legítimos da salvação. Mas não é legítimo usar tais frutos como propaganda para a salvação. Se persistirmos em fazer isso, os pecadores responderão à mensagem com um motivo impuro, desprovidos de arrependimento. Agora, pergunta o autor, vocês conseguem lembrar do segundo passageiro? O segundo passageiro tinha alegria e paz no coração? Se ele tinha, responde, é porque sabia que o paraquedas ia salvá-lo da morte. E como crente, Paulo diz, eu tenho alegria e paz em crer. Romanos 15:13. Porque sei que a justiça de Cristo me livrará da ira vindoura. Com esses pensamentos em mente, convido o autor para analisarmos com cuidado um incidente a bordo do avião. Sim, aconteceu um incidente a bordo do avião. Vamos ouvir o que aconteceu. Aparece uma aeromoça novata. Ela carrega uma bandeja com café bem quente. Deve ser um voo internacional, porque hoje não se serve mais café, não. É só amendoim. É horrível. Mas é um voo internacional, né? O internacional eles devem servir café bem quente. É o seu primeiro dia de trabalho. Ela quer que este dia fique marcado na mente dos passageiros. E consegue o seu intento, pois conforme está andando pelo corredor, tropeça e despeja o café bem quente no colo do nosso segundo passageiro. Qual a reação dele ao sentir o líquido queimando a sua pele? Será que ele grita de dor?
Será que arranca o paraquedas e o joga ao chão? Será que ele esbraveja dizendo, droga de paraquedas? Não. Por que ele faria isso? Ele não colocou o paraquedas para melhorar a qualidade de seu voo. Ele colocou o paraquedas para salvá-lo da morte certa. Por isso, o incidente faz com que se agarre ainda mais com força ao paraquedas e mal consiga esperar a hora de saltar, porque ele sabe que terá vida. Interessante, né? Então esse assunto chamou a minha atenção quando eu li, por isso que desejei compartilhar com você. O que eu posso dizer é que se colocarmos o Senhor Jesus pelo motivo correto, vamos então dizer, aceitar o Senhor Jesus pelo motivo correto, receber o Senhor Jesus pelo motivo correto, para escapar então da ira vindoura, quando vier a tribulação, ou quando o meu voo, ou o seu voo nessa vida ficar turbulento, nós não ficaremos, meus amados, com raiva de Deus e nem perderemos a nossa paz e alegria. Por que então faríamos isso? Nós não aceitamos Jesus para melhorar o nosso estilo de vida. Os que pregam isso é uma igreja apóstata. Eu lembro que há pouco tempo uma pessoa deixou de frequentar a igreja, vinha frequentando assiduamente e acabou deixando de frequentar a igreja, porque um bem da família foi roubado aqui perto, um carro. Então, conversando com o casal, ela disse, não, eu não me conformo, eu não aceito. Eu estou indo na igreja, eu tomei decisão, estou querendo acertar minha vida, eu estou querendo desfrutar das bênçãos de Deus e me roubam um caminhão. Eu não precisei de mais nada. Eu olhei e lamentei. Falei, puxa vida, não entendeu. Que nós não estamos aqui para que não caia café quente no nosso colo. Nós não estamos aqui para deixar de ter tribulações, angústias, sofrimentos, perseguições, calúnias. Nós estamos aqui sujeitos nesse voo, nessa vida, a todas as intempéries que poderíamos aqui, meus amados, ilustrar. Nós não aceitamos Jesus, meus amados, nessa igreja, para melhorar simplesmente a nossa qualidade de vida. Nós aceitamos o Senhor Jesus para fugir da ira vindoura, porque a sua palavra diz, arrependam-se e creiam. Só isso pode dar a paz. Só isso pode fazer com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que nós precisamos lembrar. Uma igreja que tem um compromisso com a palavra, vai pregar a palavra. Mesmo que pessoas fiquem incomodadas, mas vão ficar aqueles que estão incomodados sim com a sua vida, e querem consagrá-la, e querem santificá-la, e querem ser servo. Vão ficar na igreja de Cristo aqueles que têm compromisso com Cristo. Portanto, ao invés de nos irarmos quando vem a tribulação, quando vem a angústia, tudo isso acaba nos conduzindo, meus amados, ou conduzindo, eu posso afirmar, o verdadeiro crente para mais perto do Salvador. Quando vem lutas, quando vem dificuldades, quando vem perdas, quando vem prejuízos, os negócios não vão bem, perdeu o emprego, o crente ele não desiste do paraquedas, ele se agarra ainda mais. Ô Senhor, Tu é minha alegria, Tu é a minha salvação, Tu é a minha esperança. Eu sei que o Senhor é a minha vida eterna. Então, em meio a tudo isso, eu me agarro a Ti, Senhor. E o crente, quando ele vive assim, ele quase chega à beira de clamar. Ele só não faz porque ele ainda quer que muitas pessoas se salvem. Mas ele, com um coração sincero, diz, ô Senhor, como seria bom se o Senhor viesse hoje, agora, nesse exato momento que eu não teria que passar por mais nada disso. Mas o crente que teme a Deus, ele para e fala, Senhor, mas eu sei que ainda estar aqui é melhor para pregar a Tua palavra e dar testemunho da Sua graça. Eu vou confiar no Senhor. Então nós precisamos entender isso, que ao invés de nos irarmos, a tribulação ela conduz o verdadeiro crente para mais perto do Salvador. E infelizmente, amados, temos literalmente multidões de pessoas que se professam hoje cristãs, mas que perdem sua alegria,
perdem a sua paz quando o voo está o quê? Turbulento. E voo turbulento é desespero. Eu não gosto de viajar de avião. Viajo às vezes porque eu preciso. Eu não gosto, amados. Eu não gosto de altura. E para minha infelicidade, uma vez eu peguei um voo para Porto Alegre, de turbulência. Amados do céu. Não vem o pastor. Não tem. Eu só me agarrei ao meu paraquedas. Me agarrei e orava e falava, Senhor, se for agora, eu estou contigo. O Senhor é meu, eu sei que sou salvo. E o avião fazia aquilo, descia aquele frio na barriga. Eu falei, meu Pai do céu, tenha misericórdia, Senhor. Eu olhei do lado, o homem dormindo. Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Estava embriagado, depois eu soube. Precisou de 2 pessoas para tirar ele do voo. Mas eu estava ali. Eu falei, que é isso? Né? Então não vem me falar que turbulência é algo normal. Né? Não, meus amados. É para quem trabalha na área até, sei lá, um certo limite. Né? Passou disso até a aeromoça, ou aqueles comissários, a aeromoça não existe mais a fala, a gente tem um hábito antigo, né? Até os comissários de bordo vão acabar se apegando ali e clamando, né? Lembro que a irmã Cássia, do pastor Tavares, pegou um voo para Recife. Lembra quando saiu aquele voo aqui da Gol e perdeu o bico do avião? Né? Ela estava naquele voo. E foi algumas centenas descendo rapidinho. Ela disse que ouviu gente clamando, rezando, Pai Nosso, Ave Maria, clamando aí por espíritos, né? E de tudo, amado. Ela olhou e falou, o que é isso, né? Diz que ela se agarrou ao Rafinha. Ela deu testemunho aqui. Se agarrou ao Rafinha e falou, Senhor, somos teus. Ela estava segura no seu paraquedas. A vida é isso. Uma igreja apóstata vai olhar para você e falar, olha, você não está tendo amor, paz, alegria, prosperidade? Então, precisa rever aí o que você está aprendendo, porque a vida de qualidade, ela é prioridade para um crente. Meus amados, a Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso está firmado em doutrinas de demônios. A Bíblia ensina que o crente no Senhor Jesus está sendo imitador de Jesus e o meu Salvador. Quer eu goste ou não, quer eu tenha dificuldade de admitir isso ou não, ele disse, Marcos, eu passei por aflição, você também passará. Eu fui perseguido, vocês serão. Eu passei por tribulações e angústias, vocês também passarão. Mas são meus, somos propriedades do Senhor Jesus. Então temos que lembrar que essa é a nossa mensagem. Ao invés então de nos irar, a tribulação conduz para mais perto do Salvador. Não faça parte da multidão de pessoas que se confessam cristãs, mas perdem a sua alegria, perdem a sua paz, perdem o seu contentamento quando o voo fica turbulento. Por quê? Essas pessoas são produtos de um evangelho humanista. Essas pessoas são produtos de uma mensagem apóstata. Esses crentes que fazem parte dessa multidão vêm a Jesus sem arrependimento. E sem arrependimento não há salvação e nem perdão dos pecados. Então esse assunto, ele é muito importante. Eu não poderia deixar, meus amados, de compartilhar, de trazer para os irmãos. Eu termino essa mensagem recomendando que se preocupem mais em conhecer a verdade. Se preocupem mais em discernir os enganos que estão sendo plantados. Se preocupem mais em buscar, se ainda não tem certeza, a sua salvação mediante o conhecimento da verdade. E você que é salvo, uma consequente santificação da sua vida ao Senhor Jesus. Apostasia, mais uma vez eu lembro, não significa igreja, meus amados, vazia. Apostasia não diz que a igreja ficará vazia de pessoas. O que a gente percebe é que apostasia
mostra que a igreja pode ficar vazia do verdadeiro Espírito Santo de Deus. A igreja apóstata pode ficar vazia de cristãos genuínos. A igreja apóstata pode ficar vazia de conhecedores da verdade, de pessoas dispostas a lutar pela verdade e seguir as suas ordens. Paulo, falando sobre esse assunto, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, ele disse: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Com paz, em meio a todas as lutas, em todas as dificuldades. O meu desejo, a minha oração é que Deus te abençoe. É que Deus os proteja. É que principalmente os amados permaneçam firmes na sua fé. Mostrem, mediante o cumprimento então da palavra, que você está em Cristo. E mesmo se esses forem os últimos dias, que você está firmado no seu paraquedas, Jesus, o Salvador. Sabe por quê, amados? Porque é chegado o tempo. Diz o Senhor na sua palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual será a sua decisão? Curvemos nossas cabeças. Eu não sei quem aqui tem certeza da sua salvação e quem não tem. Eu não sei se você tem sido enganado com essa mensagem apóstata, pensando que, estando numa igreja, você sempre vai desfrutar de paz, de alegria. Eu gostaria de convidá-la, a nesse momento pensar que só temos paz e alegria porque isso é fruto do Senhor Jesus na nossa vida. Mas mesmo assim nós temos tribulações, nós temos lutas, nós passamos por angústias, perplexidades, às vezes nos envolve também. Mas eu gostaria que você que não tem certeza da sua salvação, se arrependesse, se convertesse, saísse do caminho que você se encontra e entrasse no caminho chamado Jesus, o amado, o Salvador, o Senhor a quem essa igreja espera a qualquer momento. E queremos estar preparados. A qualquer momento teremos que saltar a 25 mil pés de altitude. Mas nós, em Cristo, estamos preparados. Você quer tomar essa decisão hoje à noite? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Faça um sinal. Pastor, ore por mim. Eu hoje entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu hoje me arrependo, eu deixo o caminho que eu me encontro e entro nesse caminho chamado Jesus. Alguém? Faça um sinal. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Amém, filha? Uma criança ali na frente, uma pessoa tomou a sua decisão. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Pastor, ore por mim. Eu tomo essa decisão hoje. Eu coloco a minha vida diante do Senhor hoje. Eu entro nesse caminho chamado Jesus. Há mais alguém? Se você já é salvo por Jesus, você que já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, talvez deixou que em algum momento essa mensagem enganadora de que tudo tem que dar certo, de que tudo tem que trazer sempre paz, alegria, prosperidade para a sua vida, e você em algum momento esmoreceu, viu que não é bem assim, se afastou ou permitiu de alguma forma que isso dominasse
sua mente, seu coração, mas você quer colocar a sua vida diante do Senhor. Você sabe que é salvo, você sabe que tem a sua vida em Cristo Jesus, mas tem que voltar para servir, tem que voltar para abençoar, tem que se reconciliar com a igreja de Cristo aqui ou outra igreja se você pertencia. Mas, por favor, não saia daqui sem tomar uma decisão. Há alguém? Amém, 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 meu irmão, amém. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Senhor Jesus, como é bom, meu bom pastor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor da glória, entrar na tua presença no nome de Jesus. Como é bom saber, Senhor, que o teu Espírito Santo é que coloca as nossas palavras no altar. E nós agora intercedemos por essa vida que tomou uma decisão recebendo Jesus. Intercedemos por essas pessoas que nos seus lugares levantaram uma de suas mãos para estarem firmes no Senhor, para terem as suas vidas no altar, para entenderem a partir desse momento que devem se apegar em meio a toda turbulência, ainda mais ao Senhor Jesus. Sustenta essas vidas, Senhor, no seu amor, na sua graça, em nome do Senhor Jesus.